2019 na Assembleia Legislativa da Bahia e representante do Estado também na Comissão Nacional de Acompanhamento da Vacinação, a CONAVE, criada pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. É, deputado, muito bom tê-lo aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade de vir falar com a gente, né? Sempre muito bom recebê-lo aqui no nosso estúdio, abraçar a nossa querida Bia também, te acompanhando, com as meninas da Notre. Bom, a gente tem já um pouco mais de um ano de pandemia, né? Que a avaliação que a comissão tem feito nesse período, sobretudo esse período que a gente está vivendo agora, né? Que a população está avançando na vacinação, a gente tem a vacinação, mas por outro lado os números ainda estão altos em relação à internação, em relação a casos principalmente da Covid-19. Bom tê-lo aqui, um ótimo dia. Bom dia aos ouvintes, todos que nos escutam. Bom dia, Gilson Barbosa, querido amigo, Fernando, Ana Paula, Miro, todos da equipe. Muito bom estar de volta à Princesa FM, conversar com vocês, interagir sobre o que acontece com o nosso mandato, sobretudo no momento também como esse, em que desempenhamos esse papel. Eu queria pedir licença para, no desabafo de Gilson Barbosa, fazer aqui uma colocação disso, que você fez aí uma retrospectiva, né? Eu quero fazer uma outra, porque eu gosto muito de conversar, inclusive, com aqueles mais experientes, né? Que sabem mais, que viveram mais do que a gente. E há cerca de 15 dias atrás, eu estava conversando com Cironaldo Santos, né? E Ciró quase que carrega, assim, histórias interessantes. E uma das que ele me contou, eu não sabia, não ouvi em lugar nenhum, nunca tinha tido conhecimento. Ele falando a importância da presença do político em determinados momentos de uma cidade. E diz como Feira de Santana mudou e é o que é hoje por conta de uma presença de um cidadão político, deputado federal na década de 30. Ele dizia que o traçado da Rio Bahia, que ia ligar, como ligou, a segunda capital do país, Rio de Janeiro, a primeira que ia ligar Rio de Janeiro a Salvador, ele vinha, né, subindo, e esse traçado chegava ali, exatamente no município de Antônio Cardoso, nas imediações de Antônio Cardoso, quebrava a direita rumo à Cachoeira para seguir para Salvador. E tínhamos um deputado federal, Arnaud Silva, e era ministro da infraestrutura, ministro das estradas, um baiano, engenheiro Vasco Neto, que deu o nome, inclusive, que dá o nome aqui da BR-24, que é um visionário. O Vasco Neto, inclusive, projetou no início, no meado do século, ainda primeira metade do século XX, ele projetou a FIOL, que está sendo construída hoje, a ferrovia leste-oeste, né? Inclusive com o porto em Ilhéus. E foi uma ação deste deputado federal que se deslocou até Brasília e fez um apelo, né, ao então ministro de que estendesse a Rio Bahia até Feira de Santana, que é uma cidade pequena, mas proporcionalmente do mesmo tamanho a São Gonçalo naquela época. Mas ele explicou porque a importância já tinha essa característica, né, que Feira já tinha desde aquela época de ser um entroncamento, um grande entroncamento, sobretudo para a condução de matéria-prima, de carne bovina para chegar à capital, tudo isso. Ou seja, aumentou 40 quilômetros do traçado do Rio de Janeiro até Salvador, mas foi esse aumento de 40 quilômetros, né, que proporcionou, muito provavelmente, Feira de Santana ser a cidade da dimensão que é hoje. Porque se aquela BR dobra ali e vai-se embora para Salvador, muito provavelmente nós teríamos uma cidade diferente. Então, assim, tudo isso faz parte, né, Wilson, do conteúdo, né, das lutas políticas também. Esse é um grande exemplo. Eu, por exemplo, creio que, não discordando de você, mas eu penso também de que a questão do aeroporto, de voos, né, da aviação, ela é muito inerente, porque tudo na aviação é muito caro, né? Tudo é muito caro. Ela é muito inerente ao momento, né? Ao momento econômico, ao momento, você vê aí grandes companhias de aviação, a Avianca fez um investimento muito alto, de forma muito rápida no Brasil, desistiu, parou de voar.
E eu gostava muito, inclusive, de voar. Eu dava preferência a Avianca, uns voos que eu fiz, que eu cheguei a fazer Salvador, Brasília, eu fazia questão de escolher, que eram voos que não eram caros, né? E muito bons, aeronaves novas, parou, né? Algumas empresas tradicionais, a Varg quebrou, a VASP quebrou, então é um segmento que eu não entendo, claro, eu não entendo esse segmento, e vejo que deve ter algum motivo realmente de fundo econômico, né, para viabilidade, mas o que eu queria chegar era outro ponto. Nós temos agora um momento histórico que é a ponte Salvador Itaparica, que vai dar um outro vetor muito forte, saindo ali por nossa querida Santo Antônio de Jesus, que vai atravessar e chegar a 242. E Feira de Santana, nós, que somos cidadãos e que estamos convivendo nesse mundo político, precisamos entender a necessidade premente de começarmos a defender de agora, né, uma linha ferroviária, né, um transporte rápido sobre trilhos, ligando Feira de Santana ao terminal de transbordo, que será em Águas Claras, que já está em franca fase de construção. Não vai demorar de estar pronto isso, porque eu acho que isso vai mudar muito a logística com relação à nossa cidade. Mas esse transporte, por exemplo, que pode ser um transporte aí sobre trilho, que fazendo uma média aí de 100 km, 120 km por hora, vai nos colocar muito rapidamente dentro do aeroporto de Salvador. Vai nos colocar, porque você chegou ali, desceu no metrô e em poucos 10, 15 minutos você já vai estar saindo do metrô de Salvador, do Cais de Águas Claras, já vai estar dentro do aeroporto de Salvador. Então, assim, são questões que, para nós que somos leigos, eu aqui preciso reconhecer que sou, eu acredito que a gente precisa realmente começar a defender, para além agora também apenas defender a ativação, né, do aeroporto em Feira, começarmos a discutir realmente essa questão a longo prazo, né, a médio e longo prazo, discutir. Eu soube, inclusive, que o governador Rui Costa já tem este projeto sendo desenhado e dentro de pouco tempo nós teremos acesso a esse projeto para que a gente possa buscar os investidores para nos entregar a Feira de Santana essa possibilidade de continuar sendo essa cidade matriz, né, no transporte da Bahia, como entrocamento rodoviário, e agora que pode ser ferroviário também, que infelizmente já era para ter sido há muito tempo também. Olha, Ângelo, para complementar, e um detalhe seguinte: o aeroporto de Salvador está impedido de fazer uma segunda pista devido a não ter espaço. As dunas estão proibidas de fazer e não tem espaço para o outro lado. Verdade. Tem que construir uma segunda pista de suporte, inclusive, para emergência hoje qualquer emergência no aeroporto de Salvador tem que ir para Ilhéus ou para Aracaju, não é? Ou para Ilhéus ou para Aracaju. Ou seja, o aeroporto em Feira estaria dentro, inclusive, dessa zona de emergência para o aeroporto de Salvador. E com um terminal também de suporte de carga e suprimento, porque hoje Salvador, se der um problema numa pista, só tem que descer em Ilhéus. Nós perdemos uma grande oportunidade, né? Porque a TAM chegou a fazer um estudo, hoje a Latam, né? Para que Feira fosse transformada numa hub, ou seja, numa hub para manutenção de aeronaves. Isso aí seria uma coisa extraordinária para a cidade, com a quantidade de profissionais que viriam morar em Feira necessariamente, né? E naturalmente também a pista teria que ser adequada e cuidada para receber esses voos, mas eu não sei por que motivo foi alterado esse projeto, e me parece que foi, se não me engano, Fortaleza ou Ceará, Recife ou Fortaleza que recebeu esse benefício de ter uma hub para manutenção de aeronaves no Nordeste. Como eu digo, viu, se você quiser digamos assim, opiniões favoráveis, você tem. Sim. Se você quiser encontrar as opiniões contrárias, as situações contrárias, também tem. Tem os lados positivos e os possíveis negativos. E o que precisa é se tirar os positivos, ver que Feira de Santana é uma cidade de energia própria, de crescimento, desenvolvimento. A dimensão de Feira é muito além da nossa imaginação. Eu concordo com você em tudo disso. Questão logística, mesmo sem ser um profundo conhecedor, eu concordo que nós somos obrigados a concordar, você está correto. O que eu penso é que, eu não sei se é fato negativo, mas é um fato preponderante
né, para que essas empresas não estejam usando, ou seja, lutando, é a própria empresa dizendo, nós queremos ter uma opção para a feira. Deve haver aí algum problema de fundo econômico, né, que no caso, para elas, fazem diferença. Mas é uma coisa que também não é estático, né? Com o tempo, a gente pode ter isso alterado, porque várias tentativas já fizeram. Vários governos já fizeram isso, o próprio Wagner, como se falou, até governos anteriores também. Já houveram tentativas, mais de uma, né? Infelizmente não deu certo até aqui. Mas, desculpe aí, e é importante a gente falar sobre esse assunto mesmo, porque a gente volta e meia tem discussão a respeito desse assunto, e é algo que, enquanto a gente não tiver um desfecho, a gente vai ter essa discussão no aeroporto de Feira de Santana, né? Vai aproveitar, ficou um pouquinho aí do nosso companheiro Ronaldo Santos, né, através de mim aqui na rádio, dando um pouco de aula da história de Feira de Santana, porque a gente não aprende isso na escola, né? Pois é. Infelizmente é um dado importante como esse, e tem todo sentido, e ele fala, e tem até um livro, que ele ficou de me passar esse livro, que eu vou ver se essa semana aqui eu consigo com ele ter acesso para ler. O livro fala sobre esse momento aí. Pois é, dito isso, vamos falar um pouquinho sobre a Covid, né? Sobre a Comissão Especial para Avaliação dos Impactos da Pandemia da Covid na Assembleia Legislativa, que tem o senhor como presidente. Que avaliação o senhor faz de todo esse período, deputado? E, sobretudo, a respeito desse momento que a gente vive, né? Porque a gente já está vacinando a população há algum tempo. Esperava-se, aí eu vou falar muito a opinião minha, que ao ponto que a gente está, né, desde o primeiro dia de vacinação até hoje, os dias corridos, a gente estivesse numa situação melhor do que a que a gente está. Melhorou, mas a gente esperava que a pandemia fosse ser vencida em 2021. A gente já está aí no segundo semestre. Alguns acreditam que ainda sim, outros que ainda não. Como é que o senhor vê o momento atual e todo esse período pelo qual a gente passou? Olha, o fato de ter vivenciado, né, de forma muito, assim, eu diria, estreita e intensa, nós tivemos oportunidades de dialogar e conversar com muita gente, né, que, para resumir, eu diria que ao longo sobretudo a partir no momento que eu assumi o mandato, que logo que eu assumi, fui chamado pelo presidente, então presidente da Assembleia, para assumir a presidência dessa comissão que foi criada especificamente, por isso chamada de Comissão Especial, né, para avaliação dos impactos da Covid. E ali nós construímos e planejamos 5 audiências públicas que foram extremamente importantes, além de ter interagido a partir do Conselho Nacional de Avaliação dos Impactos da Covid pelas Assembleias Legislativas, pela UNALI. A UNALI é a união de todas as assembleias do Estado, né, dos estados brasileiros, dos 27 estados do país. E ali a gente pôde conversar com o embaixador russo, com o embaixador chinês, com o representante do Estado de Israel no Brasil, e tivemos outras as discussões que foram feitas com representantes da OPA, da Organização Pan-Americana para Assuntos Epidemiológicos na América Latina, né, uma brasileira, por sinal, uma jovem médica da Universidade de Brasília. Ao recolher todas essas informações, de uma coisa eu tenho certeza: aqui para nós do Brasil tudo poderia ter sido muito diferente, né? Quando a Pfizer escolheu o Brasil, entenda, a Pfizer escolheu o Brasil para fazer ofertas imediatas de 70 milhões de doses. Eu falava há pouco com você daqui em off, de que o cientista russo que descobriu, que fez a vacina, a Sputnik V, ele já tinha uma vacina pronta que era uma cobertura para toda a família do coronavírus. O coronavírus ele existe há muitos anos. São cerca de 800 a 900 cepas. Eu não sei dizer exatamente se é cepa ou se tem outro nome, aqui agora me falha a memória. Mas ele já tinha encontrado a vacina que pegava todo o cruzamento desses vírus, né? Desses vírus. Essa família de vírus, essa cadeia aí. E quando surgiu a Covid-19, a partir lá da China, que aí logo se tornou uma nova pandemia, né? Depois de 100 anos surge essa pandemia, né, terrível, ele fez pequenas alterações, em cerca de 3 meses ele já estava com ela pronta.
e começou a fazer testes. E está aí, sendo aplicado em vários países do mundo. Agora, ontem a gente recebe a notícia, por exemplo, de que a Coronavac, que foi aplicada experimentalmente em Serrana, no município de Serrana, em São Paulo, né? Esse mês de julho até aqui, morreram só 6 pessoas nesse município. E olha que os dados são dados relevantes, porque estavam morrendo, a gente tinha lá uma mortalidade muito grande para o tamanho do município. Dessas 6, 3 não tinham tomado a vacina. E neste mês de julho, até ontem, não tinha morrido ninguém nessa cidade, né? E aqui em Feira nós tá morrendo aqui cerca de 6 pessoas, 5 por dia, já vamos beirando aqui 1.000 pessoas mortas. Então, quando eu digo que tudo poderia ter sido muito diferente, se nós tivéssemos realmente políticas públicas afirmativas e não tivéssemos perdido as oportunidades que perdemos, né? Pelo negacionismo, e agora, segundo as informações da CPI, está ficando cada dia mais claro, porque se tentou criar dificuldade para ganhar facilidade financeira. Todos os indicativos, tudo que vem acontecendo nessa CPI da Covid-19 está nos levando, né, está nos sinalizando, é preciso esperar concluir, de que houve realmente, eu diria assim, vícios de costumes, né, com o sentido de se ganhar dinheiro por conta dessa pandemia. A Pfizer escolheu o Brasil porque o Brasil representa, ele é um país, né, multirracial. Ele é um país, eu diria que é difícil você encontrar no planeta Terra, não tem, né? A verdade é essa, um país com essa pluralidade, né, de raças, né, de ambiental, né, de frio, de calor, né, de clima tropical. Tudo isso fez com que a Pfizer escolhesse o Brasil para ser um país padrão para ele fazer. Porque aí vira uma guerra, cada laboratório, né, e cada país está desenvolvendo a sua vacina. E na verdade quem está investindo muito, os investidores, querem ganhar dinheiro, né? A verdade é essa. Então, aquele que se apresentar como mais eficaz, mais rápido, como der o primeiro sinal para o mundo, né, de que, por exemplo, para a Europa, olha, essa vacina aqui foi para o Brasil, o país que tem tanta diversidade, e lá está dando certo, mas não deram essa oportunidade, não quiseram, né? E não foi experiência, a vacina estava pronta, né? Infelizmente, o que eu posso dizer, resumindo, Fernando, de tudo que eu acompanhei, é de que tudo poderia ter sido muito diferente, mas a irresponsabilidade prevaleceu, o atraso foi muito grande e morreram muitas pessoas que poderiam estar vivas. Se comparando, nós estamos aí com os Estados Unidos com o dobro da população brasileira, 400 milhões de habitantes, nós estamos com 210, 220 aproximadamente. Lá morreram 600 mil e poucas pessoas, 600 e poucas mil pessoas até aqui. Nós já estamos com mais de 430 pessoas no Brasil. E ontem houve uma previsão do Dicodeles, o professor, neurocientista, que ele já avalia que nós poderemos chegar até o final do ano no Brasil a 1 milhão de mortos. Então, não dá para a gente normalizar e achar que já passou. Só temos 17% das pessoas vacinadas com segunda dose. Pois precisamos avançar sem dúvida alguma. Bom Fernando, só um instantinho disso, deixa a Ana Paula abrir seu microfone. Pronto, vamos lá. Só para a gente dar atenção aos ouvintes que estão interagindo, o assunto voltando ao aeroporto, mas só vou dar a mensagem, o Dário, deixa eu ver aqui, ele passa uma mensagem para a gente dizendo o seguinte: agora o governo investiu 20 milhões de reais no aeroporto de Caruaru, que terá voos agora para todo o Brasil em operações normais no aeroporto de Caruaru, que está a 130 quilômetros de Recife. Ou seja, apenas 20 quilômetros a mais, isso é um pouco irrelevante. Então, Caruaru, que é uma cidade de apenas 250 mil habitantes, menos de 300 mil habitantes, agora está investindo 20 milhões, o governo está investindo 20 milhões no aeroporto de Caruaru e com leque de voos para todo o território nacional. Tanto que a gente fica exatamente, Ângelo, naquela mesma discussão, deixar para outra oportunidade a gente voltar ao debate, porque sempre é bom, mas é como eu digo, né? A questão de feira é buscar o viés do otimismo.
como Feira sempre teve, pela sua vocação empresarial, comercial, industrial. Fernando. Pois é, deputado, impactos socioeconômicos da pandemia, né? A gente teve algum aí, e segue tendo, né? Alguns prejuízos, empresas que ficaram pelo caminho, né? Outras que agora estão tentando se reerguer. A gente tem dito aqui que muitos dos pequenos deixaram de existir, as empresas, as médias ficaram pequenas e agora tentam se reerguer. Como é que o senhor vê todo o impacto econômico que a gente teve também e como minimizar isso, né? Até porque a gente sabe também que é necessário, se fazem necessárias políticas públicas nesse sentido, para que o dinheiro volte a circular, os empregos voltem a ser gerados. Feira, até a gente divulgou recentemente, teve um dado positivo de geração de empregos recente, né? Se pegar o saldo amplo aí de um ano, a gente talvez tenha uma dificuldade maior, mas recente a gente vê e começando a engatear uma retomada, pelo menos aqui na região. Eu acredito que a nível estadual também, já que é uma coisa nacional, coisa mundial, né? A pandemia. Nós tivemos a oportunidade também, como presidente da comissão especial, dentre essas audiências públicas, uma delas foi com o presidente da FEComércio, né, Carlos Andrade. E ele foi muito claro quando trouxe técnicos de São Paulo para debater esse assunto importante dos impactos para as empresas, do comércio, de serviço também, do turismo. São impactos muito relevantes, né, que quem sair dessa vai sair fortalecido, mas muitos sofreram. Mas qual é a saída? O que ficou claro para todos nós lá é de que a saída seria o governo bancar e o governo trabalhar firmemente para a abertura de linhas de créditos a juros bastante, eu diria, módicos, ou seja, juros que respeitassem esse momento. Assim, tem hora que o mercado, que o sistema financeiro, que o sistema bancário, seja oficial ou não, vive para buscar aumentar a receita, aumentar a lucratividade. Mas numa pandemia como essa, o momento era de fechar um pouco essa regra, né, e permitir que o recurso chegasse a esses pequenos, médios e também os grandes produtores, seja do comércio, seja da indústria, seja do turismo. Mas uma coisa bastante relevante que foi colocado foi e que não bastaria apenas o Estado cuidar da vacina, o que cuidou pouco. O papel do Estado é salvar vidas. E salvar vidas também é salvar pela economia, né? Fazendo com que as pessoas pudessem obedecer a regra da OMS, a regra de não aglomeração. Para isso, houve um esforço grande do Congresso. E o Congresso trabalhou pelo aquele auxílio emergencial de R$600. E aí eu vou dar um exemplo de uma companheira aqui de Feira de Santana, aqui da cidade vizinha, Conceição da Feira. Eu tive uma audiência com ela. Recentemente o PSB, o meu partido, assumiu a SEAGRE, a Secretaria de Agricultura, e ela falando sobre a crise que abateu os criadores de frango, né, os produtores de frango, e ela, como uma grande produtora, a média produtora de frango de galinha caipira, né? Ela trabalhou muito tempo com a Conceição da Feira, com o ex-prefeito, que tinha aí uma granja, né, que ainda tem, muito grande. Depois ela foi colocar o negócio dela, produzindo 6.000 ovos, né? Ovos, digamos, orgânicos, de galinha caipira, por dia. E ela desesperada, porque o preço do milho subiu muito, o preço da soja subiu, muitos commodities subiram, o preço do ovo de galinha caipira não subiu, o mercado deixou de absorver, ela está sem saber o que fazer com as galinhas dela, né? E para ter uma produção de 6.000 ovos por dia, imagino que não seja pouca coisa, né? E eu perguntei a ela no debate que nós fizemos como é que estava o comércio, como é que ela estava se posicionando até o fim, até o governo extinguir, né, o auxílio emergencial de R$600. Ela disse: estava ótimo, eu não ia estar aqui conversando com o senhor, não ia precisar eu estar aqui, porque estava indo muito bem, estava vendendo, o povo estava comprando, o mercado. Então, assim, quando vem uma tragédia, e o que nos abate e está tanto a economia como a vida das pessoas no dia a dia, no nosso dia a dia, é uma tragédia. E como diz o senador Wagner, numa tragédia, quando estoura um dique, quando estoura uma barragem, o governo, as pessoas, o governo municipal, estadual, federal,
as instituições, a sociedade civil organizada, quem está em pé, quem pode, vai salvar vidas. Tirar as pessoas daquele lugar e evitar que mortes aconteçam. Então, este governo não fez isso. E na economia também não fez, né? Não fez porque ele não deveria ter sido interrompido aquele auxílio emergencial de R$ 600, que aquilo manteria a roda da economia funcionando e teríamos talvez até um momento de aquecimento, como houve, né? Ao invés de inverter. E o que aconteceu foi isso aí, que economicamente muita gente está realmente fechando. E, por exemplo, a gente sabe que várias empresas do setor do turismo estão sofrendo muito, mas o turismo iria se reencontrar, né? Ele vai se reencontrar de forma mais eficiente, eu acredito. Mas esses pequenos comerciantes, esses pequenos lojistas, esses vão ter dificuldade. E a gente precisa ver quais são os caminhos, né, que os governos podem adotar para poder voltar essa economia a girar para os pequenos também, para os médios comerciantes e empresários, digamos. Estamos conversando com o deputado estadual Ângelo Almeida, do PSB. Ele é presidente da Comissão Especial para Avaliação dos Impactos da Pandemia da Covid-19 na Assembleia Legislativa da Bahia. Deputado, um setor que não tem ainda previsão, volta e meia tem discussão nesse sentido, mas uma data certa para a volta das atividades ainda não tem, que é o setor de entretenimento, né? Volta e meia a gente tem discussões a respeito disso, inclusive notícia recente, notícia quente, evento teste para a retomada do setor de entretenimento em Salvador foi adiado, né? Segundo o presidente da Saltu, se tinha a ideia de fazer um evento teste, continua tendo, para quem sabe ter um evento de Réveillon, pensando no Carnaval 2022 talvez. Como é que se houver a situação do setor de entretenimento? Já é possível fazer uma previsão de retorno? Porque é aquela coisa, né? A gente tem o risco da pandemia, tem esse lado socioeconômico, e o pessoal do entretenimento segue sem saber o que fazer a partir daí. Olha, Fernando, ontem às vezes, o momento que a gente tem do dia, a correria é tão grande. Ontem foi um dia difícil, eu passei 10 dias viajando. Eu viajei 4.000 quilômetros em 10 dias. Estive presente em 20 municípios e vi muita coisa, né? Municípios pequenos, médios, grandes, né? Estive em Conquista, em Guanabi, Itapetinga, Teixeira de Freitas, cidade de 110 mil eleitores em Teixeira de Freitas, enorme, a cidade pujante, a cidade ferve. Então a gente viu muita coisa. E lá, inclusive, é um município muito conservador, eu diria. O negacionismo parece que na Bahia a sede é lá, em Teixeira de Freitas. E as pessoas se cuidando muito pouco. Eu ontem fui dormir e fiquei pensando, assim, refletindo. Eu falei, meu Deus, a gente já passei dessa minha vida de 57 anos de idade, tanta gente fazendo festa, né? Festa dos mascarados, eu me lembro que a gente tinha aqui, Deus deve ter participado de muitas festas dos mascarados, né? E as pessoas estão querendo fazer festa e não estão usando máscara. Assim, se querem ultrapassar a barreira do que manda a lógica, que é ter cuidado, né? Que é de, por enquanto, vamos manter apenas um entretenimento com um músico no palco, vamos manter 50% da ocupação. Se querem ultrapassar isso, pelo menos invente alguma coisa diferente, crie, né? E faça uma festa de máscara, manda a pessoa enmascarada, exige que a pessoa vá mascarada, bota até como forma de você fazer, né? Porque as pessoas estão precisando de ganhar dinheiro. Até para transgredir, pelo amor de Deus, pô, que transgridam, né? Com um pouco de criatividade, né? Que saiam da normalidade, mas saiam com criatividade. Então, assim, é muito preocupante, porque só tem 17% das pessoas na Bahia, né? Ainda com a segunda dose, né? Todos nós sabemos de que com a primeira dose reduz bastante, né, o perigo de internação, Dilson, o perigo de morte, mas não reduz de maneira nenhuma as sequelas do que pode acontecer com a pessoa que contrai o vírus, porque é uma doença muito nova para todos nós, né? Então, assim, você que está irresponsavelmente, né, descumprindo essas regras, ou seja, normalizando, achando que porque está novo, está bonitão. Eu tenho amigos, eu perdi amigos
né? Eu acho que todos nós, infelizmente, quero aqui mais uma vez, Fernando, deixar a minha palavra de solidariedade, né? De pêsames a todas aquelas famílias ferenses, de baianos, do povo brasileiro que perdeu algum ente querido. Mas quero também aproveitar a oportunidade do programa Bom Dia Feira, para mais uma vez frisar da minha admiração, do meu respeito e dos meus aplausos àqueles que fazem a saúde pública pelo SUS no nosso município, em nosso estado e no nosso país. Portanto, eu penso que, infelizmente, as pessoas ainda estão normalizando uma coisa que é muito séria e que a gente precisa sempre estar alertando. Espaços como esse é importante para isso. Deputado Ângelo Almeida, o ouvinte Reinaldo Maia liga perguntando por que a Comissão Especial para Avaliação dos Impactos da Pandemia da Covid não aprovou a prioridade para pessoas com deficiência para tomar a vacina da Covid-19 no nosso estado. Veja, a comissão chegou, inclusive, a fazer essa discussão. O secretário, eu fui particularmente ao secretário de Saúde do estado, e ele me apresentou alguns argumentos de que pessoas que estavam em situação de comorbidade, pessoas com algum tipo de deficiência estariam entrando no plano de imunização, como de fato entraram, né? Hoje a gente sabe que a pessoa com Down foi imunizada, algumas outras pessoas, mas aí foi uma política que era definida pelo Conselho, no caso pela COSEMES aqui na Bahia, pela CIB. Nós fizemos intervenção para que isso acontecesse. Recebemos a informação de que eles não iam pautar esse assunto, né, de forma ampla, e a comissão não tem esse poder. A comissão não tem, essa comissão especial não tem o poder de votar e decidir. Eu como presidente, estive na Secretaria de Saúde tratando esse tema e o assunto foi abordado desta forma e seguiu aí o plano de imunização aprovado pela CIB aqui do estado da Bahia. Bom, são mais de 365 dias, mais de um ano de pandemia, né? Estamos caminhando aí para um ano e meio de pandemia da Covid-19, de modo que já surgem impactos da pandemia também do ponto de vista da saúde das pessoas, né? E já se fala muito de síndrome pós-Covid, as sequelas que ficaram nas pessoas. É algo que a comissão tem discutido também, tratamento dessas pessoas, encaminhamento dessas pessoas, porque é tudo muito novo. A síndrome pós-Covid é algo novo também, mas já é uma realidade. Eu tenho muito orgulho de dizer que no Brasil, a primeira vez que se abordou esse tema de síndrome pós-Covid foi na nossa comissão. A comissão especial, digo isso com muita tranquilidade, porque isso aí está pautado, inclusive, em matérias no Brasil inteiro, né? Porque a gente tem a data que foi feita essa audiência pública, inclusive com conferência, doutor André Almeida, cardiologista, né? Que por coincidência é meu irmão, né? Coincidência do destino, mas com informação no Hospital John Hopkins, e ele, quando fez a sua apresentação, um debate com muita presença, inclusive, a Assembleia Legislativa tinha muito tempo com as comissões fechadas. Então, todo o ano de 2020 praticamente não houve comissão virtual, né? Fechou as comissões, as sessões presenciais, e a partir da comissão da Covid que se abriu o primeiro debate. A primeira audiência foi com o secretário de Saúde, tudo isso foi abordado, inclusive a questão da imunização para pessoas com deficiência nessa audiência pública, e o segundo foi sobre a educação, a questão do fechamento das escolas, e o doutor André Almeida, já no mês de março, no início do mês de março, na audiência pública, ele já abordava a questão das sequelas pós-Covid. E neste debate estava presente a doutora Eliane Azevedo, a primeira mulher reitora da Universidade Federal da Bahia, uma professora biomédica, inclusive, e ela fez essa abordagem sobre a questão da síndrome pós-Covid. E daí, esse tema foi para a Academia Baiana de Medicina. Isso aí rodou para lá, para a Academia de Medicina, Nacional de Medicina, e esse tema começou a ser abordado. O fato é que a síndrome pós-Covid é uma realidade, né? Isso já tem trabalhos científicos publicados no mundo inteiro, iniciou inclusive por Londres, Universidade de Londres,
e sinaliza de que o cidadão, 12 semanas após, né, os primeiros sinais da Covid, ele mantendo algum tipo de sintoma, já pode ser considerado uma síndrome pós-Covid. Eu, particularmente, à luz deste conhecimento, dessa informação, encaminhei indicação ao governo do Estado para que o governo possa fazer estudos e possa projetar para as nossas policlínicas núcleos para tratamento de pessoas que tenham, que sofram dessa síndrome pós-Covid, que infelizmente é uma realidade. É por isso que eu disse há pouco que uma questão não é só evitar, prevenir a doença, a morte. A questão é evitar que você tenha a doença para que você não viva, né? Não passe a ter uma vida, né? Eu diria, com problemas de saúde crônicos, porque isso pode acontecer para quem chega a esse ponto de ter a síndrome pós-Covid. Distúrbios neurológicos, cardiológicos, hepáticos, renais, todo esse tipo de problema que pode existir, pode advir a partir das pessoas que contraíram essa infecção viral. Deputado Ângelo Almeida, muito bom recebê-lo aqui. Quero agradecer a presença do senhor aqui nos nossos estúdios. Sucesso para a comissão, né, de avaliação dos impactos da Covid-19 na Assembleia Legislativa. É um trabalho realmente muito importante, né, que pode e deve nortear muito do que deve ser feito nessa pandemia e até pós-pandemia também. E no mais, desejar dias melhores para todos nós, né? O que todo mundo está ansiando, sem dúvida alguma. Forte abraço. Vamos torcer e pedir a Deus que a gente possa superar todas as dificuldades com a previsão de aumento do volume de vacinas, né? De novas vacinas, mas concluir dizendo que está sendo feito um debate agora, Fernando, sobre a reabertura das aulas. Eu acho que esse é um debate importante, frisando que no mês de fevereiro, esta mesma comissão especial promoveu na Assembleia uma ampla audiência pública com os setores da educação. Naquele momento, era muito forte a pressão da rede privada pela volta às aulas. Naquele momento era muito forte a pressão por setores da imprensa, diversos setores, que estavam ali assim, ao lado daquela necessidade premente de volta às aulas, e nós, num amplo debate, com discussão com os professores, com a rede privada, com a rede pública, com médicos, infectologistas, com o representante da PLB, dos sindicatos dos professores da rede privada, saímos da audiência, depois de 3h30 de debate, todos convencidos que tinha que se recuar. E de fato recuou, e foi muito bom ter recuado, porque a gente não sabe o que teria acontecido se as aulas tivessem voltado naquele momento, quando logo depois, março e abril, nós chegamos ao absurdo índice de mais de 4.000 pessoas morrendo por dia nesse país. Então a mortalidade está em curva, a enfermidade, ou seja, o internamento também está em curva, no caso, decrescente. Vamos torcer para que permaneça assim, mas é preciso que a gente tenha muita vigilância, muito cuidado, para que a gente possa manter o quadro nesse viés, com essa tendência. Muito obrigado mais uma vez a vocês, obrigado, Dilson Barbosa, um prazer grande estar sempre aqui debatendo, e sempre que a gente vem aqui é bom porque a gente encontra disso com a sagacidade, com a experiência dele, de puxar um bom debate. Esse debate do aeroporto é importante, mas vamos fazer também o debate, eu me comprometo de fazer esse debate também, de buscar informações para trazer da Secretaria de Infraestrutura e com o próprio governador, mas também quero aqui saudar o governador, que dentro de pouco tempo aí, eu tive com o secretário de Infraestrutura há cerca de uma semana atrás, ele nos garantiu que o Banco Mundial já estava autorizando e que os primeiros 6 quilômetros de duplicação da BA-052, que vai de Feira em direção a Antônio Cardoso, já vão ser licitados. O edital vai sair ainda agora no mês de agosto, para que seja feita a duplicação. Toda a BA de São Gonçalo para cá será melhorada, mas a duplicação aí é importante, que é um grande gargalo que incomoda muito, né, a nós, feirenses, e também a povo de Antônio Cardoso, essa questão de ir e vir desse gargalo que é ali no tombo. Então, esses 6 quilômetros já vai desafogar muito, é a primeira etapa, mas acho que já é uma conquista para nós. E no mais, é levar à frente esse debate de nós buscarmos a médio e longo prazo viabilizar o fluxo, né, Salvador Feira, Feira Salvador, via
via uma ferrovia, né? Um trem, eu diria, que não seja bala, mas que seja um trem rápido, que possa facilitar a mobilidade dessa cidade maravilhosa, grande, que não para de crescer e não vai parar, que é Feira de Santana. Um grande abraço, muito obrigado. Conversamos então com o deputado estadual Ângelo Almeida, do PSB.